Ora, boa tarde a todas e a todos. Não se preocupem que eu vou falar poucos minutos, mas quero aproveitar esta oportunidade para várias questões que queria abordar. A primeira é agradecer ao Paulo Pereira e a toda a sua equipa e também agradecer aos anteriores presidentes da delegação aqui da Madeira, ao André Barreto e ao Eduardo Jesus, que foi os três com quem eu tive a felicidade de trabalhar ao longo dos anos em que tive a responsabilidade de ser, digamos, o primeiro responsável ou bastonário da Ordem dos Economistas. Ao fim de 11 anos, como é natural, e 3 mandatos, eu vou retomar outras atividades, mas de qualquer maneira foi um tempo feliz e foi um tempo que, em relação à Madeira, veio ainda também para mim como que consagrar tempos de trabalho que aqui tenho desde os anos 80, porque ainda a banca era toda nacionalizada e eu já visitava aqui a Madeira, porque trabalhei sempre em bancos estrangeiros e bancos que interessava visitar, quer a Madeira, quer os Açores, e desenvolveram-se aqui, nessa altura, vários produtos de financiamento completamente inovadores e que, na altura, os bancos portugueses nacionalizados e públicos não conseguiam fazer. Foi um período bom, seguiu-se de novo esta oportunidade de vir, ano após ano, à Conferência do Turismo, outras vezes por outras razões. Também, pessoalmente, eu venho à Madeira desde pequeno, praticamente, e a Porto Santo. Já trouxe os meus filhos, já trouxe os meus netos, e, portanto, é uma parte do território português de que eu gosto pessoalmente e a que agora me ligam estas recordações e que ficarão com certeza a perdurar. E é só dizer-vos que achei a discussão da manhã muito boa, muito completa, com vários pontos de vista, que eu penso que dão pistas para as questões do desenvolvimento daquilo que é a indústria principal aqui da região autónoma da Madeira, o turismo. O trabalho foi valorizado e bem do turismo de Portugal e também em parte do AICEP, ou da AICEP, e de todos os organismos que tratam de Portugal e que tratam de atrair investimentos para o nosso país e também de desenvolver uma ideia de que Portugal é um país dual, sim senhor, mas é um país também moderno, inovador e que procura a tal sustentabilidade. E depois ouvi aquelas questões que devo dizer que quer ao João, quer ao Sérgio, também já vivi, digamos, há alguns anos atrás, no próprio continente, e que é a questão de se destruir o património, que é a questão de se destruir o que é genuíno, de por vezes substituir por questões que depois o turista ou o viajante não vem encontrar com interesse e, portanto, não ficam, digamos que, clientes do destino final, aqui neste caso da Madeira. Mas, de qualquer modo, eu continuo a considerar que, como estamos a viver tempos muito curiosos, no final desta pandemia, ou à espera que ela finalize, mas sempre com receio, efetivamente, de sairmos, de nos misturarmos, de estarmos em multidão, com estas exigências, como viram, o teste, os certificados de vacina, etc. Eu penso que é um período onde, apesar de tudo, a economia tem recuperado, quer a nível português, quer a nível, digamos, internacional. Sabemos, e já foi dito aqui pelo Rui Constantino de manhã, como é que se passa isto nos Estados Unidos, na China, nas outras partes do continente, esta deslocação também que há agora para o Indo-Pacífico, através da nova aliança, como sabem, da Austrália, Reino Unido e Estados Unidos, mas nós aqui, no Atlântico, na Europa, e nomeadamente aqui na Madeira, estamos interessados em que continuem a interessar-se por nós, continuar a captar investimento, continuar a desenvolver as novas vias e as novas formas de turismo, porque aquilo que foi dado há pouco, e a Cristina fez isso muito bem, das vários tipos de interesses, conforme os vários tipos de gerações, é uma efetividade. Aquilo que são as pessoas da minha geração e a maneira como gostam de viajar é de uma maneira completamente diferente daqueles que agora estão a acabar, digamos, a adolescência, a iniciar a vida adulta e que quer nos empregos, onde preferem ter uns vínculos às vezes mais precários, mas preferem isso e poderem viajar, poderem fazer, portanto, a sua exploração do mundo de outra forma e requisitando também outro tipo de serviços do que aqueles que outras fases, digamos, etárias das nossas existências podem querer ou estão habituados. Quero também, finalmente, dizer que, apesar de toda esta questão, digamos que ensombra hoje a economia mundial, eu falei da pandemia, mas podíamos falar, como sabem, dos preços da energia, ou da questão do gasoduto da Argélia, ou a questão da inflação, que isto foi bem falada, porque, embora o BCE considere que é transitória e localizada, nós temos que estar atentos, até porque em Portugal, lembram-se, os que mais velhos, já tivemos inflações de 2 dígitos, e, portanto, a isso não quereríamos voltar. Efetivamente, é uma situação que temos que ultrapassar. Mas eu diria que, queria só terminar dizendo que falamos muito de sustentabilidade,
falemos muito destes produtos ESG, que já estão no mercado, que já são emitidos, como sabem, por grandes empresas, para elas próprias se financiarem, mas que a grande ambição que temos que ter, todos, portugueses, é criar exatamente uma sociedade sustentável e que ainda não conseguimos. Porque para mim essa sociedade é aquela que é capaz de ser simultaneamente competitiva, mas inclusiva, e que considera também capaz de atrair talentos, de os reter, de criar empregos e que sejam melhor remunerados e de captar investimento, evitando depois as questões do excessivo envelhecimento e tratando do declínio demográfico. Tudo isto junto são tarefas para muitos anos e para uma geração, mas nós temos que incentivar mais este tipo de funções, de políticas públicas, se queremos ter uma sociedade, como anunciamos, mais sustentável. Não só no turismo, mas no global. E, portanto, a minha última, digamos, mensagem é que trabalhemos todos, e a sociedade civil é muito importante, para criarmos as condições para podermos melhorar, para podermos continuar a ter e ainda a crescer o bem-estar social e para tentarmos diminuir as assimetrias que a sociedade portuguesa ainda tem. Muito obrigado a todos, até sempre e uma boa tarde.